irá falhar. Creio que tudo é possível, creio no invisível, que ainda não veio a existir. Tuas promessas não cessarão, tuas palavras não passarão, tuas promessas não cessarão, todas elas em minha vida se cumprirão. Graças a Deus, louvado seja o Senhor pelas promessas dele na nossa vida, né? Então, quero saudar a todos com a paz do Senhor, quero convidar para que nós possamos fazer uma oração agora, né, dando início ao nosso culto, né, ao nosso Deus maravilhoso, rico em promessas, que cuida de nós, nos prepara, nos sustenta, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai eterno, querido Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos cultuando ao Senhor, poder entrar na tua presença, estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor, Pai, hoje e eternamente, porque cada dia vemos o teu agir, a tua mão de misericórdia e poder agindo em nosso favor. Senhor, onde estaríamos nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida, Pai? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é Rei e Deus acima de todas as circunstâncias, Senhor. Nas boas e nas ruins, o Senhor é sempre Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te engrandecemos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico, né? O André vai colocar como comentário a letra para que você possa acompanhar. Amém? Esse é o... Quando o mar para você parece não se abrir, se a tempestade no teu barco vier te assolar, saiba, sou o mesmo Deus que já operei no passado e hoje posso por ti fazer. Operando eu, quem impedirá? Ao som da minha voz, tudo vai se transformar. Não há outro Deus que possa por ti fazer o que preparei e tenho guardado para ti. Quando na angústia te encontrares e para o teu problema não haver solução, lembra que eu disse, os aliviarei e eu estenderei a minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ao som da minha voz, tudo vai se transformar. Não há outro Deus que possa por ti fazer o que preparei e tenho guardado para ti. Não há nada tão difícil para o meu poder. O que não imaginaste é o que eu posso fazer. Como num milagre os teus olhos abrirei e verás
seja Deus, que Deus maravilhoso, né? Quem somos nós, quem sou eu, quem é você, para recebermos promessas do Criador do Universo, não é? Do Deus Todo-Poderoso, que coisa maravilhosa, não é? Saber que Ele cuida de nós. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Pai eterno, todo-poderoso Deus, como te glorificamos e te exaltamos. Senhor, porque Tu és Deus de promessas, que cumpre as promessas. Tu és Deus que cuida de nós, Senhor. O Deus que abre o mar, Senhor, quando não vemos solução. O Senhor é o Deus que zela pelos seus filhos, Senhor. O Deus que cuida com o amor dos seus filhinhos. E louvamos a Ti, porque aprove o Senhor nos salvar e nos alcançar e fazer de nós filhos Teus, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa misericórdia infinita, por esse amor que trouxe Jesus para se entregar na cruz para nos salvar. Obrigada, Pai. Obrigada pelo cuidado diário, pelo Teu sustento, pela Tua misericórdia. Te damos graças e Te glorifico porque eu sei que o Senhor está ouvindo a oração de cada um que está ouvindo e participando conosco desse culto. Porque o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, o Deus que ouve antes, Senhor, de abrirmos a nossa boca, o Senhor sabe de todas as coisas que vai no nosso coração. Por isso bendizemos e glorificamos o Teu nome nessa noite, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no livro de Esther. Então, nós vamos ler no Antigo Testamento, né, o livro de Esther, e vamos fazer, assim, algumas considerações, vamos ler alguns versículos, né, e algumas lições que a gente aprende com esse livro maravilhoso da Palavra de Deus. Então, eu vou ler vários versículos e, na verdade, eu não vou ler tudo, porque como a gente vai trabalhar a história do livro, né, e são vários capítulos, então nós não vamos ler todos, obviamente, né? Eu vou fazendo um resumo e lendo alguns textos, né? E na sua casa, depois com calma, você pode ler todo o livro. O livro é pequeno, é um livro que tem 10 capítulos, ele é bem pequeno, bem fininho, bem rapidinho você lê. E é uma história linda, né? Uma história real. Real por duas razões, porque fala de um rei, né, e da rainha, então é real, e é uma história real, de fato aconteceu, né? O livro de Esther, ele fala da história da rainha Esther e do rei Assuero. O rei Assuero, ele foi um rei da Pérsia, que nos livros de história nós conhecemos como Xerxes I, né? Estou no capítulo 1, Esther 1. Então, nós vemos ali o capítulo 1, versículo 1, já está escrito assim, né? Nos dias de Assuero, ou seja, sobre 127 províncias. E aí aqui vai falando do reinado dele, né? No terceiro ano, no versículo 3, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se presenteou o escol da Pérsia e da Média, e os nobres, e aí vai falando dessa festa que o rei Assuero fez, né? Rei Xerxes. Eu vou resumir esse capítulo 1 para a gente começar de fato na história, tá? Então conta que esse rei, ele fez uma festa e ele era casado com a rainha Vasti, e durante, né, essas festas do reinado de Xerxes, né, de Assuero, duravam vários dias, não era uma festa de um dia só, eram vários dias. Em determinado dia da festa, ele resolveu chamar a rainha Vasti para que ela viesse, para que ele pudesse, ela era uma rainha muito bonita, e ele gostaria que todos vissem, todos os reis que estavam presentes, vissem a esposa dele, não é? E ela se recusou, ela não quis ir, não é? E diante disso causou um constrangimento muito grande, houve um constrangimento muito grande, não é? E os homens que estavam presentes, eles ficaram imaginando qual seria a reação do rei, porque como a rainha havia se rebelado contra o rei, assim todas as mulheres se rebelariam também, né, contra seus maridos. E aí o que aconteceu é que a gente observa, né, que com isso ele fez, né, um decreto, né, onde
a rainha Vasti não aparecesse mais na presença dele. Então ela estava assim excluída da presença do rei. E aí para isso ele precisaria de uma nova rainha. Então nisso, né, no reinado dele, né, em todo o reinado, em toda a região onde havia o reinado dele, nós vemos que ele resolveu fazer com que de todas as províncias, vamos lá para o capítulo 2, vou ler uns versículos aqui, virando a página, né? No capítulo 2, 1, está escrito assim: passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, de que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças de boa aparência e formosura da cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. E aí o rei concordou e assim se fez. Vamos ler no versículo 5, que aí começa a falar de Esther, não é? Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele era Adassa, que é Esther, ou seja, Adassa e Esther é a mesma pessoa, né? É a mesma palavra, só que em diferentes línguas. Filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, e era jovem de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha, ou Mardoqueu em algumas bíblias, né? Em se divulgando todos, pois, o mandado do rei e a sua lei a serem juntadas, muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther até a casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda de mulheres. Versículo 9, vamos ler até o 10. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Então ela foi, ela não falou que ela era judia, mas ela participou, né, desse concurso de beleza, digamos assim, né? E aí, nós lemos na palavra, nós vamos ver no versículo 16 e 17, que quando ela foi apresentada diante do rei, o rei viu a formosura e todas as mulheres que tinham ido antes dela diante do rei pediam coisas. E ela usou de sabedoria e ela nada pediu, ela só se apresentou ao rei conforme foi orientado. E isso agradou muito o rei e ela alcançou, né, a graça, né, diante do rei, e assim ele casou com ela. Aí, nós vemos no capítulo 3, eu estou fazendo um resumo rápido, isso, tá? No capítulo 3, nós vemos, né, a seguinte situação. Havia nesse reinado um primeiro-ministro que era Amã. E Amã, ele tinha um problema. Por quê? Ele se incomodava com a presença de Mardoqueu, Mordecai, dependendo da tradução, né? E aí o porquê? Onde ele passava, as pessoas exaltavam, né? Mas Mardoqueu, ou Mordecai, como ele servia a Deus, ele não se prostrava diante de ninguém, né? Somente diante de Deus. Então a gente vê lá no capítulo 3, versículo 2, no finalzinho fala assim: Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Não é? E aí no versículo 5, vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus declarado que quem era o povo de Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus. Então, o problema não foi só com ele. Ele já criou uma birra, né, com todos os judeus. E aí, Amã veio até o rei e fez a cabeça do rei para que se fizesse um decreto, não é? E que o que acontecesse? Né? Que se prostrassem diante do rei, não é? E aí o que aconteceu?
obviamente, Mardoqueu não iria, e assim, ele preparou, né, aí falou, aliás, minto, ele falou de um povo que havia no reinado que não se prostrava, né? Que era o povo judeu, e assim ele destruiria todos os judeus que fossem enforcados. E assim ele conseguiu convencer o rei para que fosse feito esse decreto para a destruição de todos os judeus naquela região. E aí a gente observa no capítulo 4 que quando Mardoqueu soube, né, o Mordecai soube disso, ele foi até Esther. E aí, versículo 4, 12, olha as palavras que ele falou, versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. E no 15, então disse Esther, que respondera a Mordecai: vai, junta a todos os que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, porque naquela época ninguém poderia entrar diante da presença do rei sem ser chamado. E ela ia ousadamente entrar na presença do rei para interceder pelos judeus. E aí ela falou: depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu morrer, morrerei. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe ordenara. E aí assim eles fizeram. No versículo 5 diz que ela se preparou, ela se aprontou com os vestes reais para entrar na presença do rei sem ser chamada. E isso naquela sociedade significaria que ela poderia ser morta. Mas, no versículo 2 diz assim, capítulo 5, versículo 2: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. O estender do cetro naquela sociedade significava que ela entrasse e ela não seria morta. E aí o rei fala: qual é a tua petição, Esther? O que queres, né? E aí ela fala que vou resumir aqui, ela montou um banquete para o rei. Ela não pediu de cara, ela não contou que ela precisava da justiça logo de cara. Ela falou que ela ia fazer um banquete e convidou o rei e Amã, né, para esse banquete. E aí nós vemos que, no decorrer, nós vemos que durante esse banquete, a rainha Esther, ela fala então com o rei tudo o que estava acontecendo, a perseguição que estava sendo armada, e ela confessa que ela é judia e que ela também morreria, né, por causa do povo dela. Então, o rei, antes disso, quando ela fez esse convite, ela foi saiu da presença do rei, e o rei naquela noite não pôde dormir. Ele não conseguiu dormir. Ele perdeu o sono. E quando ele perdeu o sono, no versículo 6, ele pediu que abrissem os livros que falavam dos feitos que tinham sido feitos no reino. E aí o servo dele leu e falou que Mordecai havia descoberto, há um tempo atrás, que 2 homens queriam matar o rei. E aí o que aconteceu? Ele pegou e Mordecai chegou para Esther e avisou isso, e assim o rei teve a vida preservada. E aí o rei falou assim: o que foi feito a esse homem que preservou a minha vida? Aí falou: nada. Falou assim: então que esse homem seja honrado, né? E aí no dia seguinte, quando a mãe entrou para vir para o banquete, né? Aí o que aconteceu? O rei perguntou assim para Amã: o que se pode fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Está lá no capítulo 6, versículo 6. E Amã, pensando que era ele, que era o homem que Deus queria honrar, ele falou que quanto ao homem a quem agrada o rei, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, que vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem deseja honrar. E o que aconteceu? Amã teve que fazer tudo isso com Mordecai. Ele teve que pegar Mordecai, o homem que ele mais odiava,
Ele teve que pegar e vestir as vestes reais e ele levar pela cidade e falar: assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. E aí no 7 houve o banquete e Esther então revela ao rei, né, a sua procedência assim agora, e aí ela fala, e no 10 do capítulo 7 fala, aí, né, depois, enforcaram Amã, pois na forca que tinham preparado para Mordecai, e no 8, no capítulo 8, o rei dá o direito para que eles se defendessem, os judeus se defendessem. E assim eles tiveram o direito de defesa no ataque que teria sido dado pelo decreto anterior. Isso é um pequeno resumo, tá, do livro. Mas o que isso tem a ver com a minha e a sua vida? Vamos lá? Muito bem, a primeira coisa, voltando lá no capítulo 1, é que eu quero que você pense na sua vida pensando o seguinte: a primeira coisa, Deus move situações e circunstâncias para te colocar em algum lugar porque Ele tem um propósito lá na frente. Então, você pode questionar a Deus, às vezes, por que você está em determinado lugar, ou porque você teve que passar em determinado lugar, ou trabalhar em determinado lugar, ou estudar em determinado lugar, ou morar em determinado lugar. E você, às vezes, questiona, mas Deus permite isso. Porque Ele vai querer usar essa situação, essa circunstância, os contatos que você tem, as pessoas que você conhece, por algum propósito lá na frente. Olha que maravilha, né? Isso aqui nós vemos no capítulo 1. Ou seja, Deus usou a própria rebeldia da rainha Vasti para que a Esther pudesse se levantar e colocou Esther no reinado para poder defender o povo. Segunda coisa que nós aprendemos: Deus vai usar pessoas para te ajudar a chegar onde Ele quer te colocar. Então nós vemos Esther 2, 8, 9, né? Que falou lá de Hegai, que foi o homem que preparou, que orientou o que ela deveria comer, como ela deveria se vestir, como ela deveria se portar diante do rei, para que ela alcançasse a posição de rainha, e ela conseguiu alcançar. Então Deus vai usar pessoas, Ele vai colocar pessoas no seu caminho para te preparar para a posição que Ele quer te colocar, para a função que Ele quer, para o propósito que Ele tem. Amém? Terceira coisa está em Esther 3, no versículo 2, do 6 e até o 9, né? Do 2 ao 6 e também o 9. Pessoas vão se virar contra você, né? Por causa do seu posicionamento diante de Deus. Qual cristão que ainda não teve experiência, né, de ter alguém que, de graça, né, não gosta de você por causa do seu posicionamento cristão? Não é? Isso incomoda algumas pessoas. As pessoas às vezes se iram e elas armam circunstâncias, muitas vezes, contra um servo do Senhor, contra um filho de Deus, simplesmente pelo fato de você ser fiel a Deus. Você pode não ter feito nada de mal a essas pessoas, mas isso não impede que elas tenham raiva, não é? E isso foi o caso que aconteceu com Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da Bíblia, né? Ele nunca tinha feito nada. Ele simplesmente estava ali pela cidade. Ele ficava perto da porta do palácio por causa de Esther, que ele gostaria de ver Esther, então ele estava pelo livro, a gente vê que ele sempre ficava por ali. O simples fato da presença dele incomodava. Ele não precisava abrir a boca. O fato da vida dele já incomodava. E às vezes isso acontece com você e comigo, né? Ou com qualquer servo do Senhor. O fato de simplesmente servirmos a Deus, a sua vida, a sua presença incomoda, porque a luz incomoda quem está nas trevas, não é? Você já deve ter tido a experiência de acordar de madrugada e o quarto está todo escuro, mas chegou uma mensagem, você pega o celular e a iluminação está muito grande, quando você olha para a luz, até incomoda as vistas, não é? E nós, quem tem Jesus é a luz do mundo, e a luz incomoda as trevas. Né? Então, quem não tem a luz se incomoda com quem tem. Não é? Então, a gente não precisa nem falar nada. O simples fato de ter a luz de Deus já incomoda muito quem não tem. Né? Vamos lá, o próximo tópico que eu separei aqui, né, é Esther 4, versículo 1, aí depois o 12 e o 16, que quer dizer o seguinte: no momento de perseguição e luta, precisamos nos santificar e buscar a Deus ainda mais do que já fazemos. Então, nós vemos aqui que quando esse decreto foi feito contra o povo de Deus, o povo se uniu para jejuar e orar. Rasgou, aqui fala no versículo 1,
né, que é Mordecai, está assim no versículo 4:1. Quando soube tudo que se havia passado, rasgou as suas vestes, ou seja, para o judeu é sinal de se humilhar diante de Deus. Ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza, e, saindo pela cidade, clamou com grande amargor, né? Grande e amargo clamor, desculpa, não é? E aí assim, a gente vê no 12, 13, 14 até o 16, que eles se uniram em oração, em santificação. Então, quando nós estamos sendo perseguidos, né, por pessoas ou por circunstâncias que se incomodam pelo fato de sermos cristãos, a nossa função é clamar, buscar o Senhor, nos santificar, consagrar um jejum e santificar as nossas vidas diante do Senhor, né? Esse é a função do cristão. O que tem acontecido muitas vezes é que hoje nós estamos vendo mundo afora, talvez você, mas ainda não chegou aqui em casa, né? Aqui no Brasil não estamos sendo perseguidos ainda não, mas muitos lugares estão. E qual será que tem sido, o posicionamento meu e seu como cristãos? Estamos nos consagrando e buscando a presença de Deus por livramento? Porque a gente não pode negligenciar o poder da oração, não é? E nem o poder de Deus, operando Deus, quem impedirá? Nós cantamos, e a palavra diz isso, né? E eles se uniram em oração. E quando eles se uniram em oração, a oração foi atendida, né? Acho que é Mateus 28, não sei se 28, não sei, né? Que fala, né? Se 2 de vós clamarem, né? Tudo que pedires na terra será ligado no céu. Então tá falando da comunhão, tem que ser mais de 2, né? A gente em oração, em comunhão, Deus ouve. Outra coisa que nós vemos, né, é Esther 5:14. Vamos lá, Esther 5:14 está dizendo assim, foi a mulher de Amã, né, Zeres, falou assim, então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus inimigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã dize ao rei que nela enfoque em Mordecai. Então, entre alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar uma forca. Aqui está querendo falar que o inimigo ele vai armar ciladas para você e para mim. Aquelas pessoas que querem nos prejudicar, muitas vezes elas vão armar ciladas para nós. Como nós vemos que armou aqui, isso não é novidade. O inimigo, a estratégia do inimigo, no decorrer dos séculos, não mudou tanto assim. Né? E aí ele continua armando ciladas para nós. Mas aí a gente vê, a gente vai sair um pouquinho do livro de Esther e vamos para Provérbios 26, 27. Provérbios 26, 27 diz assim. Provérbios 26, 27 diz assim. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Vou até ler o 28 também. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Então, quem abre uma cova é mesmo, né? Aquilo que o homem semear, colherá. O mal que a pessoa faz contra você e contra mim, a pessoa mesmo vai colher, né? Então, a gente pode confiar na justiça de Deus. Outro tópico, outra lição que a gente aprende com o livro de Esther, é que apesar das armações do inimigo, o Senhor honra os seus fiéis. E aí a gente vê em Esther 6, 1, 3, versículos 1, versículos 3, versículos 6, versículo 7 até o 9 e o 11, que fala quando Mardoqueu foi honrado. Né? Em vez de ser enforcado pelo rei, olha só, que ironia, o que o Senhor fez? Né? O homem armou uma forca para enforcar Mardoqueu. E aí ele mesmo, por ordem do rei, teve que pegar Mardoqueu, vestir o rei todinho, o Mardoqueu com vestes reais, botar ele no cavalo do rei, levar ele pela cidade e ainda gritando, assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Deus vai usar circunstâncias para que a pessoa que vem contra nós, né, essa pessoa mesmo vai cair na própria cova, ela mesma vai se envergonhar. Não é? Com as próprias armações, nós não precisamos nos preocupar com isso, glória a Deus. Né? Amém. E aí, depois, nós vemos no capítulo seguinte, não é? Que no capítulo 8, na verdade, Deus dá o direito de defesa contra as acusações do inimigo. Deus ele nos dá esse direito de defesa. E por que isso é importante, irmãos? Porque às vezes as pessoas inventam mentiras e acusações a nosso respeito
e querem nos tirar o direito até de se defender. Ué, mas você é cristão, você vai fazer isso. Que Mardoqueu e Esther e todo o povo do judeu teve o direito de defesa. A justiça do rei foi feita. A justiça de Deus, através do mandado do rei, foi feita. E o que aconteceu? Esther e Mardoqueu ficou com peninha de Amã? Não, simplesmente viu que era a ação do rei agindo. Não é? E aí nós vemos depois também que Deus nos dá ousadia para chegarmos diante dele, porque ele é o rei dos reis, e clamarmos por defesa e justiça. E a gente vê isso em Esther 8, 1, 4 e 11. Deus nos dá ousadia. Por quê, irmãos? Porque quem somos nós? Na verdade, nenhum de nós teríamos condição, pelas nossas próprias forças, de chegarmos diante de Deus. Porque somos pecadores. Então, não tem como, porque Deus é santo. Mas o Senhor, Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz. Para quê? Para dar acesso a você e mim, livre acesso até a presença do Rei. Então, Jesus é o cetro estendido. Jesus é o cetro de ouro, o cetro de Deus estendido para a nossa salvação. Para que a gente possa chegar diante do Rei e ter nosso pedido atendido. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Eu já estou encerrando. Para encerrar, né, a gente vê todos esses ensinamentos maravilhosos que o livro de Esther nos dá no período de luta, de tribulação, de perseguição que você e eu possamos estar passando em alguma circunstância, mas nós vemos isso, eu aconselho inclusive que você leia o livro de Esther, né? E o que acontece? Para encerrar, fechando isso aqui com chave de ouro, vamos para o Salmo 46. Ok? Nós temos Esther, Jó e depois Salmos, tá? Salmo 46. Nós vamos ler os versículos 1 e depois do 7 até o 11, tá? Para encerrar. Então, eu não sei o que você está passando aí na sua casa, na sua vida, dentro do seu coração, porque às vezes as pessoas ao redor podem nem estar vendo, mas a gente está com uma tempestade do lado de dentro, né? Mas vamos lá. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aí agora vamos para o 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações ele tem feito na terra. Porque ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros de fogo. Ou seja, aqueles que querem fazer guerra contra nós, Deus quebra o arco, corta a lança, despedaça, queima os carros de fogo. Aquietai-vos, versículo 10, olha que maravilha, guarda isso. Aquietai-vos e saibei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aleluia. Que coisa maravilhosa, não é? Você poder saber e ter essa certeza de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o teu refúgio, a tua fortaleza, não é? Tem uma observação aqui na minha Bíblia muito interessante que eu gostaria até de ler para vocês. Um refúgio serve de abrigo do perigo. Uma fortaleza representa coragem em meio ao perigo. É um socorro bem presente. Isso dá a ideia de socorro presente e comprovado. Portanto, é pronto e confiável. Então, é isso mesmo. O socorro de Deus, ele é pronto e confiável. A gente pode confiar. O socorro vem de Deus. Glória a Deus, né? E esse é o seu Deus. Será que você pode abrir a sua boca e onde você está e falar assim, esse é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O Deus de Jacó está comigo. Olha que maravilha, você pode ver aí, você talvez não veja com os seus olhos assim como eu não vejo, né? Essa cadeira está vazia, mas eu espero que tenha o anjo do Senhor aqui, né? O Deus de Jacó está conosco, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Nós não estamos vendo, mas Ele está. E eu vou te falar mais, Ele não está só do lado, não, Ele está aqui, ó, no coração. Isso que é mais importante, né? Porque onde nós formos, Ele está conosco, glória a Deus. Você pode exaltar e glorificar o Senhor, independente da situação que você esteja passando. Eu quero te convidar a abrir a boca e exaltar e glorificar o nome do Senhor, mesmo que seja na tribulação.
porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós adoramos e exaltamos a Deus, mesmo na hora da provação, mesmo quando o nosso coração está dilacerado, há poder no louvor. Porque quando nós louvamos ao Senhor, sabe o que acontece? Nós estamos tomando a posição. Sabe por quê? Olha só, o que nós falamos no começo, Deus nos prepara para o lugar onde Ele quer nos colocar, não é? E Deus nos colocou nesse mundo para ser para o louvor da glória dEle. Seja na alegria, seja na tristeza, em qualquer circunstância. E quando eu abro a minha boca, e você abre a sua boca, e adora a Deus na hora de tribulação, você está tomando a sua posição de adorador. E aí Deus toma a posição de juiz da sua causa. Você toma a sua posição de filho, de servo e adorador. E Deus toma a posição de Senhor, Deus e o juiz. Não é maravilhoso a gente saber isso? Não é maravilhoso você ter essa certeza na sua vida? Então, se você ainda não tem essa certeza, eu quero te dizer uma coisa, você não espere, não precisa sentir. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não sinto isso. Você não precisa sentir. A fé não é sentir, a fé é crer. Eu não sinto a fé, eu creio. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não preciso sentir, eu preciso abrir a minha boca e declarar o que está escrito aqui. Porque quando eu declaro, eu estou fazendo isso real em mim, eu estou ouvindo e a fé cresce no meu coração e cresce no seu coração também. Então, não espere sentir para crer, mas ao contrário, creia e aí você vai sentir a presença de Deus. Então, dê um passo de fé. A gente não sente para crer, a gente crê e depois a gente sente. Tá entendendo? E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te encher do poder, fazer você transbordar. Por isso, dê um passo de fé e creia no que Ele vai fazer. Nós cantamos aqui no começo, né? Creio no invisível, no que ainda não veio a existir. Você e eu não sabemos o que Deus vai fazer na nossa vida, porque ainda nem chegou a existir. Mas nós podemos crer que Deus vai estar lá conosco. Você crê? Graças a Deus, né? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar, adorar o Senhor em meio de qualquer situação que estejamos passando, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu e você estamos buscando Ele agora. Amém? Pai eterno, todo-poderoso Deus, queremos te exaltar, te glorificar, porque coisa boa é a gente ter essa certeza de que há um Deus todo-poderoso, Criador do universo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor que é o nosso Pai, que é o nosso advogado, que é o nosso juiz, que é aquele que nos ama, que nos restaura, Senhor que nos livra, que provê todas as coisas para nós. Senhor, bendito é o teu nome pelas tuas santas promessas que estão aqui na tua palavra, que nós lemos. Senhor, e se porventura aquilo que eu falei, Senhor, que faltou alguma coisa, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, agora ir em cada casa, em cada pessoa ouvindo essa palavra e tocar, Senhor, e tocar os corações, que eles sintam o toque do Senhor, que eles tenham fé de que o Senhor está com eles, e que eles sintam o toque do Senhor pela fé e sejam transformados. Senhor, que a alegria do Senhor, que a nossa força possa inundar o coração de cada um que está nos ouvindo, seja aqui em Petrópolis, em Iguaba, em São Paulo, Juiz de Fora, em Minas, em qualquer estado, Senhor, do nosso país, qualquer pessoa que estiver ouvindo, que a porção do alto, do Senhor dos Senhores, venha inundar essa pessoa que está ouvindo e cultuando o Senhor comigo agora, Pai, e ela seja transbordante da porção do Espírito Santo. Senhor, e ela receba o renovo, a força vinda do Senhor, e que o Senhor possa colocar os seus anjos ao nosso redor para nos livrar de toda cilada do maligno. Senhor, assim oramos, te glorificando pelas tuas maravilhas, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Senhor, e é fiel para aqueles que confiam em Ti. Por isso louvamos a Ti. Te bendizemos, porque nos faltam palavras para dizer o quão poderoso e bom é o Senhor. Por isso te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. No próximo tempo, Deus